sendo mais ou menos homogêneo ao longo dos dias. Sim. Que ótimo, né? Pelo menos está melhorando, né? Dando uma... Legal. Tá aumentando, o pessoal já está chegando. O Fernando está ouvindo a gente? Estou, professor. Fernando, eu vou fazer um teste, deixa eu ver, colocar alguma coisa aí no chat para você colocar para eles quando eu for falar de algum precedente, alguma coisa, ver se fica fácil e dá para você passar para eles. Eu coloquei um agora aí. Alô? Então vamos lá. Vamos lá? Boa noite a todos. Mantendo a sua missão de preparar profissionais competentes e conscientes para a sociedade, o curso de Direito da Unipar Unidade de Toledo realiza a segunda noite de sua 22ª semana de estudos jurídicos. E temos a certeza que será de grande proveito a todos nós. A noite de abertura foi de extrema relevância e os palestrantes, professor Giba e doutor Alberto Vargas, além do aspecto técnico transmitido, trouxeram muita reflexão e debate sobre os temas, o que certamente será executado pelos palestrantes desta noite quanto às questões afetas ao juiz de garantias no processo penal, pelo eminente professor Gustavo Henrique Badaró, e teletrabalho em tempos de pandemia, pelo ilustre professor Osmar Barreto. Que satisfação conduzir um evento desse porte, especialmente hoje com a palestra inicial do professor Gustavo Henrique Badaró, profissional e estudioso de alta envergadura dos temas relacionados ao processo penal. E ao iniciarmos os trabalhos desta noite, gostaríamos de registrar os agradecimentos. A DGU, sede, Unidade Umuarama, a direção da unidade, nossos dedicados professores do curso de Direito, a equipe técnica de apoio e aos nossos estudantes do curso de Direito da Unipar, Unidade de Toledo, que são muito feras, demais estudantes de outras unidades da Unipar, outras instituições de ensino superior, profissionais e público em geral. Muito obrigado. E que alegria poder contar com vocês nesse evento, de formato online, pois mesmo com a difícil missão de superarmos essa pandemia, mantemos as nossas atividades de estudo e ensino, pois o conhecimento não pode parar. Por isso, damos as boas-vindas a todos os acadêmicos do curso de Direito da Unipar, Unidade de Toledo, egressos, demais estudantes, profissionais da área jurídica e a todos que prestigiam este evento. Não esqueçam de fazer a inscrição no canal do YouTube Direito Unipar Toledo e durante a transmissão dê o seu boa noite pelo chat. Indique o local de onde está nos acompanhando. Faça sua pergunta, comentário, registre a sua presença. Isso é muito importante. Esperamos que todos estejam muito bem, cuidando da saúde e tomando as devidas precauções e cuidados para o bem-estar próprio e de todos à sua volta. O nosso evento obedece o formato de conversação pelo chat do canal Direito Unipar Toledo no YouTube, onde todos poderão interagir e formular perguntas, quais serão respondidas ao final da explanação do palestrante. Tudo com o auxílio, essa noite, da nossa moderadora do evento, professora Renata Torres Saldanha Coelho, que fará, neste momento, a apresentação do palestrante, professor Gustavo Henrique Badaró. Passo a palavra à professora Renata. Então, boa noite a todos, boa noite ao coordenador Daniel Alexandre Beal, aos professores e alunos que estão nos assistindo e a todos os demais que estão acompanhando esse evento ao vivo. Antes de iniciar a apresentação, eu queria contar um pouco dos bastidores dessa palestra. Então, há algum tempo atrás, o professor Daniel Beal e eu estávamos conversando e ele queria fazer algo diferenciado, oferecer algo inovador para os nossos alunos e ele pensou, então, em fazer algumas palestras online. E eu lembrei que eu estava no mesmo grupo de WhatsApp com o Dr. Gustavo Badaró. Eu pensei, quem sabe, vou mandar uma mensagenzinha, vai que ele responde, né?
E eu mandei, e na mesma hora o doutor Gustavo Badaró se colocou à disposição, e então eu fui falar para o doutor Daniel Beal. Olha, consegui uma pessoa, conversei com ela informalmente, ela se colocou à disposição, não sei o que você acha. É nada menos que o doutor Gustavo Badaró. O doutor Beal, na hora, respondeu o quê? Doutor Gustavo Henrique Rig Badaró. Achei que fosse falar até o CPF do doutor Gustavo Badaró, para vocês verem como ele é uma referência para nós que estudamos na área de direito processual penal. Então, eu fico extremamente emocionada, muito feliz. Eu acho que a academia faz isso com a gente, nós temos pessoas inspiradoras, e o doutor Gustavo Henrique Badaró é uma dessas pessoas para nós, que ajuda a contribuir com uma formação acadêmica mais crítica e humana. Eu vou ler um breve currículo do doutor Gustavo Badaró, e em seguida eu vou passar a palavra para ele para iniciar a apresentação da palestra, que é Juiz de Garantias no Processo Penal. Então, o doutor Gustavo Henrique Badaró é livre docente em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da USP e é doutor e mestre também pela USP. É advogado criminalista e uma das maiores respeitadas autoridades em matéria processual penal no país. Membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, Instituto Brasileiro de Direito Processual, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal e Instituto dos Advogados de São Paulo. É membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Membro do Conselho Científico do Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-Americano e do Instituto de Ciências Criminais na Alemanha. O Dr. Gustavo Badaró também é autor de diversas obras jurídicas, e eu vou ressaltar a última edição dele, então, do Processo Penal, que já está atualizada com as alterações promovidas pelo pacote anticrime, que o tema da nossa palestra de hoje é justamente uma dessas alterações, talvez a mais importante do nosso direito processual penal, que é o juiz de garantias. Então, eu agradeço a disponibilidade do Dr. Gustavo Badaró. Ele tem uma agenda cheia, se vocês acompanharem o Instagram dele, vão ver que todo dia lá tem uma live diferente nas mais diversas áreas do processo penal. Então, a gente está muito honrado com a presença do doutor, e eu passo, então, a palavra para o doutor. Muito obrigado, Renata, é um prazer. Agradeço a você, Renata, pelo contato, agradeço também ao Daniel Beal, em nome de vocês dois, agradeço a Unipar, a unidade aí de Toledo. É um prazer poder estar participando dessa 22ª semana, ou desse 22º ciclo de estudos jurídicos, poder conversar com as alunas, os alunos, os professores, os profissionais do direito que nos honram com a sua presença. Falava para o Daniel antes, a pandemia tem muitas coisas ruins, são muitas coisas ruins. Talvez uma das coisas boas que ela nos proporcionou é a possibilidade de nós estarmos, ainda que virtualmente, em vários lugares no mesmo dia. Hoje de manhã eu fiz uma palestra com o pessoal de Brasília, à tarde despachei um memorial com um desembargador federal no TRF4, que eu teria que estar em Porto Alegre, e agora à noite estou com vocês aí em Toledo. Então é uma satisfação. Eu adoro falar para universitários. Uma querida amiga me definiu uma vez, acho que muito bem, eu não sou um advogado que dou aula, eu sou um professor que advoga, onde eu me sinto feliz, onde eu me realizo na academia. Então, é sempre um prazer poder falar com todos vocês. E escolhi o tema do juiz de garantias, e não me canso de falar do juiz de garantias, porque se eu tivesse que escolher uma das inovações do processo penal brasileiro, desde que o Código de Processo Penal entrou em vigor em 1941, para mim, sem dúvida, a mais importante delas, depois da Constituição de 1988, foi a criação, embora ainda não efetivada por força de uma liminar, já vamos falar disso, a criação da figura do juiz de garantias. É a possibilidade real que nós temos de ter mecanismos para assegurar, de uma maneira efetiva, a imparcialidade do julgador. E por isso, todos os esforços não serão poucos para que nós consigamos, através de uma pressão, essa sim, uma pressão legítima, uma pressão da academia, uma pressão do argumento, uma pressão da autoridade do argumento, fazer com que o Supremo Tribunal Federal julgue logo as ações declaratórias de inconstitucionalidade, número 6.298, 6.299, 6.300, 6.305. Digo isso para lembrar apenas para quem nos ouve, para quem nos assiste,
que, por força de uma liminar concedida no dia 22 de janeiro pelo ministro Luiz Fux, nessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, foram suspensas a eficácia de alguns dispositivos da Lei 13.694. Entre esses dispositivos estão os artigos 3º-A a 3º-F, que tratam do juiz de garantias. Anteriormente, no dia 15 de janeiro, o ministro Toffoli, na presidência do Supremo Tribunal Federal, havia concedendo uma liminar, suspendendo por 180 dias a eficácia desses dispositivos, mas depois o relator natural da causa voltou e concedeu essa liminar neste sentido mais amplo, suspendendo, sem previsão de prazo, a figura do juiz de garantias. Portanto, o que nós vamos falar hoje é algo em tese, é como será o sistema. Se Deus quiser, será logo, porque será fundamental para que nós tenhamos um processo penal mais democrático, mais justo e que se aproxime de um devido processo legal, real e efetivo. Né? Quando perguntam a importância do juiz de garantias, a resposta é fácil e difícil. Né? A importância do juiz de garantias é, sem dúvida, assegurar a imparcialidade do julgador. Mas aí vem logo em seguida a pergunta contrária. No que não termos um juiz de garantia compromete a imparcialidade de quem vai julgar? Pois bem, analisando essa mesma garantia, a garantia da imparcialidade do julgador, que consta de diversos diplomas internacionais de direitos humanos, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana de Direitos Humanos, estas 2 últimas normativas internacionais às quais o Brasil aderiu e está vinculado, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que é fonte inspiradora da nossa jurisprudência, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, faz uma distinção entre 2 lados, entre 2 faces da imparcialidade. Uma que ele chama de imparcialidade subjetiva, isto é, estados anímicos, desejos, motivações do julgador, no seu íntimo, que fazem com que ele seja propenso a beneficiar ou prejudicar uma das partes. É fácil entender que a comprovação desse estado psicológico é muito difícil, para não se dizer praticamente impossível. Né? Nós teríamos que ter um leitor da mente do julgador para demonstrar que no seu íntimo, no seu mais profundo recôndito, ele está propenso a beneficiar ou a prejudicar alguém. Por outro lado, esses tribunais passaram, então, a constatar uma segunda face da imparcialidade, que eles chamaram de imparcialidade objetiva. O que é essa imparcialidade objetiva? São situações em que o juiz, porque já praticou determinados atos, ele compromete ou permite com que a parte possa suspeitar de que ele não é um juiz imparcial. Então, a jurisprudência desse tribunal tem 2 momentos. Um primeiro momento, em que 2 casos ficaram famosos, o caso Piersac e o caso De Kuber. Esses 2 casos foram contra a Bélgica, na década de 80 do século passado, em que o tribunal disse, olha, quem atua na fase de investigação não pode depois atuar como juiz na fase processual. O juiz que, por exemplo, na fase da investigação decretou uma medida de prisão preventiva, uma busca e apreensão, uma quebra das comunicações telefônicas, ele tem a sua imparcialidade comprometida e não pode atuar depois na fase processual. Era uma postura bastante forte, bastante radical. Depois, na década seguinte, finalzinho da década de 80, em 89 e na década de 90, em outros 3 casos, esse tribunal fez um temperamento a essa sua posição. Né? Nos casos Rothschild versus Dinamarca, no caso Nortier versus Países Baixos, e no caso Saraiva de Carvalho contra Portugal, ele disse, olha, não é porque o juiz tomou qualquer decisão que ele automaticamente fica com a sua imparcialidade sob suspeição. É preciso que o conteúdo daquela decisão proferida pelo juiz envolva elementos que são elementos iguais ou muito semelhantes aos elementos que ele terá que valorar na sentença. E aí ele já teria formado, por esta primeira valoração na fase do inquérito, um pré-conceito, na acepção legítima da palavra, um conceito prévio
sobre a culpa ou inocência daquele acusado. Isto retiraria dele a imparcialidade para que ele atuasse depois, né, na fase processual. O que é isto e como isto se manifesta? Ou por que isto se manifesta? Isto se manifesta porque, do ponto de vista psicológico, e hoje, né, há uma série de estudos da psicologia cognitiva, eles demonstram que todos nós, todos os seres humanos, usam determinadas formas de raciocínio, chamado heurísticas, né? A palavra vem de eureka, a ideia de você ter uma ideia inicial sobre algo, uma descoberta rápida, ainda que intuitiva, né? Como fatores inconscientes que nós utilizamos na tomada de decisão, fatores estes baseados em técnicas simplificadas, mas que são operados por nós de forma intuitiva. E este é o grande perigo. Portanto, quando nós dizemos que estas situações comprometem a imparcialidade do julgador, é importante deixar claro, nós não estamos questionando a honorabilidade daquele julgador. Nós não estamos dizendo que ele é um juiz ímprobo. Nós não estamos dizendo que este é um juiz venal ou vendido para a acusação porque ele quer prejudicar o acusado e beneficiar a acusação. O que se está dizendo é que em qualquer ser humano funcionam processos intuitivos, difíceis de serem controlados racionalmente. Os estudos de psicologia cognitiva falam que o nosso raciocínio funciona com o sistema 1 e sistema 2, o sistema 1 que é mais rápido e que dá respostas diretas, intuitivas, o sistema 2 que é mais refletido, que exige mais tempo para agir, em que alguma medida pode conter esse sistema 1. E há diversas heurísticas que são utilizadas por nós para conseguir resolver um problema de uma forma, alguns dizem que menos qualificada, outros dizem que pode ser mais qualificada, né? Mas que resolve esses problemas. E entre essas diversas heurísticas, né, uma que é bastante importante é aquela que se denominou a heurística da ancoragem. Por que ancoragem? Vamos pensar na ideia da âncora. Quando nós jogamos uma âncora, nós ficamos presos àquele lugar em que a âncora caiu. O barco, quando o marinheiro joga a âncora, ele está preso naquele lugar em que ele está ancorado. E diversos estudos psicológicos demonstram que quando nós somos estimulados por algo, aquilo gera uma ancoragem em nós e que mesmo que nós adaptemos ou mudemos a nossa posição depois, aquela primeira impressão vai gerar um efeito que nos aproxima daquilo. Há um estudo que o Kahneman reproduz que ele diz o seguinte: se eu perguntasse, e faço esse experimento mental com vocês, embora melhor seria fazer com dois grupos distintos. Se eu perguntasse a vocês, Gandhi morreu com 114 anos, eu acredito que a maioria de vocês vai pensar o seguinte: não, Gandhi não morreu com 114 anos. Mas pensem agora quantos anos vocês acham que Gandhi morreu. Por outro lado, se a minha pergunta tivesse sido, Gandhi morreu com 35 anos, talvez nós pensássemos também, não, 35, Gandhi, tudo que eu ouvi falar do Gandhi, ele fez bastante coisa, não, 35 não, 35 é muito pouco. Assim como nós achamos que 114 é muito. Mas se eu tivesse feito só a pergunta 114, vocês falam, não, 114 não, está exagerado, eu preciso corrigir isso. Mas nós vamos tender a corrigir para 80 e tantos, 90. E se eu perguntasse, será que ele morreu com 35? Nós vamos dizer, não, 35 é muito pouco. Mas com quantos anos ele morreu? Provavelmente nós iríamos corrigir assim, 48, 51. Por quê? Porque nós nos aproximamos daquela ideia inicial que nos ancorou inicialmente. O que isso reflete, por exemplo, em termos de decisões judiciais? Antes desses estudos de psicologia cognitiva, há um trabalho famoso da década de 50, do século passado, do Leon Festinger, chamado Teoria da Dissonância Cognitiva. O que essa teoria demonstra? Estou aqui fazendo, me perdoem os psicólogos, talvez uma simplificação muito singela, espero que não leviana,
dessas teorias, mas cada vez mais o direito tem que se abrir a conhecimentos interdisciplinares. Foi-se o tempo que um bom profissional do direito era aquele só que sabia o artigo 155 do Código Penal, o artigo 3º do Código de Processo Penal, o artigo 5º da Constituição. Nós temos que saber trabalhar com ideias e resolver os problemas com conhecimentos que venham de diferentes fontes. Leon Festinger diz o seguinte: quando nós tomamos uma decisão, e aqui vejam que ele estuda exatamente a tomada de decisão, nós fazemos escolhas. E essas escolhas nos deixam confortável enquanto nós estamos num estado que ele chama de consonância cognitiva, concordância cognitiva. Mas a partir daquele momento que nós tomamos a escolha, se nós começarmos a receber informações contrárias que dizem que aquela nossa escolha não foi boa, nós passamos para um estado de dissonância cognitiva. Isto é, um estado de desconforto. Isso não é uma questão do julgador, é uma questão de qualquer um de nós, não é? Imagine vocês estão lá, eu estou na dúvida se eu vou comprar um iPad ou um Samsung Galaxy. Aí você escolhe e fala, eu comprei o iPad. Você não, eu fiz um bom negócio, o iPad é muito melhor, o iPhone é muito melhor, quero dizer, por tal ou qual característica. Aí vem um amigo nosso e fala, poxa, mas você comprou o iPad, mas você não viu o Samsung novo, olha, ele tem essa função, ele tem aquela outra. Você fala, não é assim também. Ou seja, nós nos sentimos incomodados com aquela posição que tende a nos tirar daquele conforto cognitivo que nós estamos. E aí nós desenvolvemos algumas técnicas. Primeiro, o que nós fazemos? Nós tentamos subestimar os elementos dissonantes. Não, mas ele não é tão bom assim. Não, mas eu ouvi dizer que ele tem tal ou qual falha. Ah, mas dizem que a bateria dele dura menos. Ou, o que nós fazemos? Nós só procuramos receber elementos novos que confirmem aquela nossa posição anterior. Aí você fala, você viu? Saiu uma pesquisa agora falando que o iPhone é mais rápido. Olha, você percebeu? Estão dizendo aqui que o iPhone, a obsolescência programada dele é muito maior do que a do Samsung. Nós valorizamos apenas aquelas informações que são informações positivas já em relação à escolha tomada. Quando não, nós bloqueamos as informações em sentido contrário para não recebê-las. Estes são processos psicológicos, muitas vezes intuitivos, de todos os seres humanos. E não tem por que eles serem diferentes no julgador. Repito, não porque o julgador é mau, não porque o julgador é parcial, não porque o julgador sente prazer em condenar, ou outro tipo de julgador sente prazer em absolver. Porque é assim que a mente humana e a cognição humana funciona. Isto gera o que também na década de 50, um outro psicólogo, Lewin, chamou de um viés de confirmação, ou um efeito congelamento. Ou seja, a partir do momento que nós tomamos uma decisão, nós procuramos eliminar os elementos dissonantes, se nós fôssemos nos ater à terminologia de Festinger, e congelar a nossa posição, para usar a expressão de Lewin, na posição que nós já tomamos. Isso nós, na nossa vida, eu peço que cada um de vocês lembre entre uma escolha que fez recentemente, entre duas coisas que estavam ali mais ou menos iguais para que vocês decidissem, vocês vão verificar que intuitivamente é assim que nós trabalhamos. Então, por que do juiz de garantias? O que isso significa em relação ao juiz de garantias? Vejam, quando os tribunais internacionais analisam caso a caso e dizem, olha, que nessa decisão esse juiz se comprometeu demais, portanto, ele não era imparcial para proferir a sentença, esse é o papel de uma corte de direitos humanos. Porque as cortes de direitos humanos julgam situações concretas para verificar se estas situações violam ou não violam os direitos assegurados naquela carta que ela integra o sistema e visa preservar. Os ordenamentos jurídicos internos dos países, cada um tem que adotar os seus mecanismos específicos para tentar impedir que situações que normalmente colocam em risco a imparcialidade do julgador se repitam, se verifiquem. Não é por outro motivo, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, trazem hipóteses de impedimentos dos juízes, trazem hipóteses de suspeição dos juízes. O juiz que é marido de uma das partes não pode julgar o seu cônjuge. O juiz que é irmão de uma das partes não pode julgar o seu irmão. O juiz que é amigo íntimo de uma das partes não pode julgar o seu amigo. O juiz que é inimigo capital de uma das partes não pode julgar aquela parte da qual ele tem
ódio. E vejam, de novo um exemplo, por que um juiz não pode julgar o seu irmão? Porque normalmente nós vamos dizer, porque os irmãos se amam, porque os irmãos têm afeto, porque os irmãos normalmente são capazes até de grandes sacrifícios pessoais próprios para ver a felicidade do seu irmão. Mas nós sabemos também que os irmãos, quando brigam, são os piores inimigos da face da terra. O legislador não está preocupado, ele sabe que essa situação coloca o juiz em xeque, ou melhor, coloca a imparcialidade daquele juiz em xeque. Então ele diz, juiz, você não pode julgar nesse caso. Então, o que o legislador fez em relação ao juiz de garantias? E aqui vejam, não se trata, como às vezes se costuma dizer, de uma jabuticaba, de uma invenção do processo brasileiro, de algo que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Isso é assim no Código Italiano, de 1988, é assim no Código Português, de 1987, é assim em diversos códigos de processo penal latino-americanos, nos seus movimentos reformadores do processo penal do final do século passado, depois do período das ditaduras militares e dos novos códigos, muito por influência do Código de Processo Penal Modelo, feito pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, capitaneado esse código pela minha orientadora, minha querida professora, minha mestre, minha mentora intelectual, professora Ada Pellegrini Grinova, pelo professor Julio Maier, da Argentina, e pelo professor Raul Tavolari, do Chile. Foram os principais idealizadores desse código modelo. Então, o que eu faço? Eu separo as funções. O processo penal tem que ter uma fase prévia de investigação. E depois eu tenho uma fase processual propriamente dita. Se eu me ancoro numa decisão que eu já tomei anteriormente, se quando eu já tomei uma decisão anteriormente, eu tento congelar a minha decisão naquele sentido, isso é muito difícil com que eu mude a minha posição. Né? O que eu devo fazer? Deixar que esse mesmo juiz que já está ancorado, que já está congelado naquela sua posição inicial, continue julgando o processo? Ou dar à parte um novo juiz para a fase processual? É isso que é o juiz de garantias. O juiz de garantias diz, aquele julgador que atuou na primeira fase, na fase de investigação, como ele forma esses mecanismos psicológicos instintivos, ele fica impedido de atuar na fase subsequente. Então, o legislador estabeleceu uma série de competências no artigo 3º-B do Código de Processo Penal, competências estas que envolvem o início, o desenvolvimento e o fim da investigação, competências estas que envolvem o deferimento de medidas probatórias que são restritivas de direitos fundamentais e, por isso, exigem uma prévia autorização judicial, como decretar prisão preventiva, como decretar sequestro de bens, como medidas cautelares pessoais ou patrimoniais, ou medidas probatórias, como interceptação telefônica, interceptação telemática, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, infiltração de agente policial, seja fisicamente, pessoalmente, seja infiltração virtual de agentes policiais, também produção antecipada de prova, incidente de insanidade mental, e agora, mais recentemente, homologar acordo de não persecução penal, homologar acordo de colaboração premiada. Este conjunto de funções que o juiz tem que exercer e as exerce na fase preliminar, ficam para esse juiz de garantias. E no nosso modelo, esse juiz de garantias também vai atuar numa fase agora intermediária, que é uma fase de juízo de admissibilidade da acusação. Acaba o inquérito vai servir de base para que o Ministério Público ofereça uma denúncia, ou peça novas diligências, ou manifeste-se, agora não mais manifestar, se vigorando o artigo 28 na nova redação, está também com eficácia suspensa por força de liminar, ele próprio vai determinar o arquivamento do inquérito. Mas oferecida a denúncia, também será esse juiz de garantias que terá o papel de realizar um juízo de admissibilidade da acusação. Ele pode rejeitar liminarmente essa denúncia, por exemplo, se ela for inepta, se faltar justa causa, se o fato estiver prescrito. Se não, ele manda citar o acusado. Depois do acusado citado, o acusado apresenta a resposta, e é este juiz de garantias que vai poder analisar a resposta do acusado e rejeitar a denúncia no segundo momento, ou absolver sumariamente esse acusado, ou determinar o prosseguimento do processo para a fase de instrução. Se ele determinar que o processo prossiga,
Isso passa para um novo julgador, exatamente para aquele julgador que não estará contaminado. E com isso eu asseguro uma originalidade cognitiva desse novo juiz. Aí sim, o processo penal vai começar, para usar aqui uma metáfora futebolística, do 0 a 0. A produção da prova e a sentença serão dadas por um juiz não contaminado psicologicamente. E vejam uma outra importância desta separação. O juiz de garantias atua na fase da investigação e na fase do juízo de admissibilidade da acusação. E a terceira fase, a fase de instrução e julgamento, onde eu vou produzir as provas que serão valoradas pelo juiz na sentença, corre a cargo do juiz da instrução e julgamento. Com isso, aquele material produzido no inquérito policial vai ser valorado por uma pessoa, o juiz das garantias, seja para deferir ou indeferir medidas cautelares ou outros meios de prova na fase da investigação, seja para verificar se há ou não justa causa para a ação penal e para receber ou rejeitar a denúncia. Mas recebida a denúncia, estabelece o artigo 3º, letra C, parágrafo 3º da lei, este artigo estabelece que o material desta fase inicial vai ficar acautelado na secretaria do juízo e não será transmitido para o outro juiz, salvo as provas antecipadas, os meios de obtenção de prova de natureza cautelar e as provas irrepetíveis. Né? Parágrafo 3º do artigo 3º C desta lei. No momento em que eu separo a pessoa física do juiz, ele atua na fase de investigação e na fase de juízo de admissibilidade, juiz das garantias. E outro juiz atua na fase de instrução e julgamento, é possível eu separar também objetivamente o material que esse juiz analisa. O juiz das garantias analisa o material do inquérito, seja para as decisões do inquérito, seja para o juízo de admissibilidade da acusação, e o juiz da instrução e julgamento vai analisar as provas produzidas em contraditório perante aquele julgador. Então, vejam que tanto do ponto de vista subjetivo, da pessoa que vai julgar, quanto do ponto de vista objetivo, do material que ela vai utilizar para julgar, o juiz das garantias vai possibilitar uma não contaminação do julgador. E com isso nós temos uma grande força de preservação da imparcialidade. É assim em todos os países que separam as figuras destes julgadores distintos. Aliás, em outros países, como na Itália, o modelo é até mais rigoroso. A Itália tem, na verdade, 3 juízes, um juiz distinto para cada uma dessas fases. Normalmente os países têm 2, a Itália tem 3, o giudice per la indagine preliminare, que é o juiz da investigação preliminar, o giudice della udienza preliminare, o juiz da audiência preliminar, e, por último, o giudice del dibattimento, o juiz da produção de provas em contraditório, para usar uma linguagem mais nossa. Para que isso? Para preservar a neutralidade cognitiva, a neutralidade dos materiais que aquele juiz conhece, para que ele tome a decisão. Isso é porque ele é um juiz ruim? Não. Isso é porque se a lei só estabelecer que é vedado ao juiz valorar tal prova, ele não vai obedecer? Ele vai obedecer. Mas se ele conhecer aquele material, inconscientemente, aquilo vai influenciá-lo. Repito de novo, não porque ele é mau, não porque ele quer, porque é assim com todo ser humano. Então, a figura do juiz de garantias procura, nesse caso, preservar esta situação do julgador. E o que a lei estabelece? E aqui vejam que nós temos uma mudança aqui de 180 graus em relação ao sistema anterior. O sistema anterior, quando tratava da competência do juiz, em 2 artigos, no parágrafo único do artigo 75, que tratava da competência por distribuição, e no artigo 83, na sua parte final, estabeleciam que o juiz que tomou qualquer decisão na fase de investigação ficava prevento para o processo ou para a ação penal.
Veja que a nossa lei não dava oportunidade sequer para que, por sorteio, quando eu tivesse mais de um juiz criminal, aquele processo depois caísse nas mãos de um julgador diverso. Ela vinculava obrigatoriamente a atuação do juiz que atuou na fase da investigação, determinando que ele seria o juiz que iria atuar na fase processual. O que agora a lei estabeleceu no artigo 3º de caput é que, salvo na hipótese de infrações de menor potencial ofensivo, que é um regime especial dos juizados especiais criminais, que a fase de investigação é praticamente instantânea através de termos circunstanciados, e salvo nessa situação, em todos os demais casos, o juiz que tomou alguma das decisões daquelas fases anteriores fica impedido de julgar na fase anterior. Portanto, vejam que não é uma mudança, é uma inversão total. Antigamente, o juiz que tomava a decisão na fase anterior, necessário e obrigatoriamente, teria que ser o mesmo juiz que ia atuar na fase posterior. E agora o que a lei está estabelecendo é o juiz que toma a decisão na fase anterior, necessário e obrigatoriamente terá que ser diverso. E na fase posterior eu tenho um outro juiz distinto desse julgador. O meu tempo já está se esgotando e eu queria só agora também, para não parecer que nós estamos falando aqui, aí alguém vai objetar, mas você está falando do mundo ideal, no mundo das nuvens, mas e o problema do dia a dia, os pés no chão do processo? Eu acho que tem sido um exagero de quem é contra o juiz de garantias levantar esses problemas. Então, vamos pensar em 3 situações. Uma primeira mais fácil. Né? Imaginem vocês comarcas que eu tenha mais de um julgador atuando. Não tem nenhum problema. Os tribunais vão estabelecer nas suas organizações judiciárias, né, que um juiz vai atuar como juiz do processo e outro juiz vai atuar como juiz das garantias. Se ele vai querer dizer que uma vara faz só o papel de juiz de garantia e a outra vara faz só o papel de juiz da instrução e julgamento, ou se ele quiser estabelecer um sistema de rodízio, eu distribuo inquéritos tanto para o juiz da primeira vara quanto para o juiz da segunda vara. No inquérito que o juiz da primeira vara atuar, quem vai atuar como juiz da instrução e julgamento é o juiz da segunda vara. No inquérito que o juiz da segunda vara atuar como juiz das garantias, quem vai atuar na instrução e julgamento é o juiz da primeira vara. E não vai haver aumento de trabalho, porque eu vou ganhar os processos do outro e vou liberar-me dos meus. Ou eu vou ganhar os inquéritos do outro e vou liberar-me dos meus. Bom, mas e as varas que têm juiz único? Este é um problema mais difícil. Se não houver a informatização dos processos judiciais. Porque se os processos judiciais forem informatizados, o que nós estamos fazendo aqui hoje é a prova de que o que era a distância física de antigamente deixou de existir. E por que deixou de existir? Porque eu abro vista eletrônica dos autos. Eu instauro um inquérito no delegado da comarca, o delegado da comarca conduz a investigação. Se ele precisar de uma medida que necessita de intervenção judicial, o Ministério Público daquela própria comarca, não existe um Ministério Público das Garantias, é que vai opinar. O Ministério Público opina ou requer algo, e aí o cartório vai ter que abrir vista para o juiz. Normalmente ele levava os autos ou abria vista para o juiz da própria comarca. Basta que eletronicamente o Tribunal de Justiça estabeleça, essa comarca tem um juiz único, então o juiz das garantias vai ser o juiz da comarca do lado. Ao invés do cartorário abrir vista eletronicamente para o juiz daquela comarca, ele abre vista eletronicamente para o juiz da comarca do lado. O juiz da comarca do lado decide como juiz das garantias, e depois, quando o processo voltar, aquele juiz não tomou nenhuma decisão, o juiz da comarca, e ele vai fazer a instrução e o julgamento normal de todos os processos da comarca dele. Aí vocês vão falar, Gustavo, mas e aquelas comarcas muito distantes, às vezes longínquas, comarcas em que não estão informatizadas, elas não existem? Existem. Como existem hospitais que não têm UTI, como existem escolas que não têm giz para utilizar na lousa. Então, aqui o problema não é do juiz de garantias. Aqui o problema é um problema de uma péssima estrutura do Poder Judiciário. E acho que esses tempos de pandemia, a necessidade de que os poderes judiciários atentem para a sua informatização, para a melhoria do seu material tecnológico, poderá favorecer a que essas comarcas se tornem cada vez mais reduzidas. Mas, ainda assim, e se nessa comarca os autos não forem eletrônicos? Então, como é que o juiz de garantias vai funcionar? Eu vou dizer,
da mesma maneira que funciona o processo, quando esse juiz é irmão de uma das partes, quando esse juiz é amigo íntimo de uma das partes, quando esse juiz é inimigo capital de uma das partes. Por quê? Porque, nesses casos, mesmo que ele seja juiz único daquela comarca, e mesmo que naquela comarca não exista processos eletrônicos, eu vou arguir a suspeição ou impedimento desse juiz, ela vai ser reconhecida e ele não vai poder atuar. Então, atuar, melhor dizendo. Então, naqueles processos, terá que agir o seu substituto legal. Bom, mas na comarca só tem um juiz. Como é que você faz nesse caso? Você pega o processo, leva para outra comarca, o juiz da outra comarca vai lá para fazer uma audiência. Isso vai ocorrer nesses casos. Além disso, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, poderão criar polos regionais de juízes de garantias, que atuarão como juiz de garantias de diversas comarcas. E hoje em dia, vamos e venhamos, não deve ser tão difícil você conseguir uma ligação via internet de uma comarca. Acho que isso é um equipamento essencial que o Poder Judiciário deve ter. Né? Então, por que essa crítica, essa aversão ao juiz de garantias? A minha é muito mais por algo que há décadas vem prejudicando a evolução do processo penal brasileiro. Falando aqui como estudioso. Cada vez, processo penal é poder. É quem ganha e quem perde o poder. E é o poder do Estado de punir contra o direito de liberdade do acusado. Então, cada vez que se pensa numa reforma penal ou processual penal, a visão de cada uma das instituições que representam os agentes envolvidos no processo penal não é como que o processo penal pode melhorar, como que o processo penal funcionará melhor. A visão é, esta reforma aumenta o meu poder ou retira o meu poder? Eu saio fortalecido como instituição ou eu saio enfraquecido como instituição? E aí entra a Associação dos Magistrados, aí entra a OAB, aí entra a Associação dos Delegados de Polícia, aí entra a Associação dos Representantes do Ministério Público, e cada um interessado em que a lei mude, se ele está perdendo poder, ou que a lei não mude, se ele está ganhando poder. Lamentavelmente, na esmagadora maioria dos casos, o que se vê nas reformas é esse movimento egoísta institucional. E aqui, por que os juízes, em muitos casos, têm sido o contrário? Na minha visão, porque ninguém gosta de perder poder. Todo mundo gosta de ganhar poder. E hoje os juízes têm um poder de vida e morte em relação ao seu jurisdicionário. Quase como o poder do pater familia romano. Por que eu digo isso? Porque nas aulas de processo penal, muitas vezes os professores ensinam algo do tipo: o inquérito policial é um mero procedimento administrativo não contraditório. E esse mero é bem pejorativo, como se ele fosse algo menor, quase que uma captis diminúcio do inquérito em relação ao processo. Né? Mas a nossa Constituição diz: o processo não. O processo é incontraditório. Eu tenho a garantia do devido processo legal, não do inquérito legal. E a Constituição diz mais, ela diz: ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Só que, com este mero procedimento administrativo chamado inquérito policial, no limiar da investigação, na fase pré-processual, no comecinho da persecução penal, um juiz pode decretar o sequestro de todos os bens do acusado e determinar sua prisão preventiva ou sua prisão temporária. Ou seja, ele pode ser privado dos seus bens, privado da sua liberdade, muito, muito antes do devido processo legal. E depois é este mesmo juiz que vai ter o poder de, ao final, dizer: você é culpado e vai ficar na cadeia e agora a sua pena é definitiva, ou você é inocente, você não precisa ficar para a cadeia. Ele tinha os dois braços. Ele estava agindo no inquérito e ele estava agindo no processo. E agora nós estamos chegando para ele e falar o seguinte: ampute um dos seus braços. Você não pode ter mais esse poder duplo. Ou você atua numa fase, ou você atua na outra. Vamos convir que, para quem tem dois braços, você dizer: amarre um deles, para não dizer que vou ter que amputar. E agora, ou você só usa a mão esquerda, e aí você não vai poder mais usar a mão direita. Ou você só usa a mão direita, você não vai mais poder usar a mão esquerda. É algo que ninguém gosta. Né? Então, se nós nos conscientizarmos disso, nós percebemos que isso
não é demérito para o julgador, isso é algo para que o sistema funcione melhor. E o mínimo que o Estado tem que garantir para alguém, quem ele vai tolher a liberdade, é o direito a um julgamento justo. Eu espero que nesse tempo, e acabo aqui minha exposição, que nós vivamos tempos melhores depois que nós saímos dessa pandemia. E tempos melhores não dependem só de mudança de lei, dependem de mudança de mentalidade, né? Nós vimos que, às vezes, mudar leis não adianta. Se nós pensarmos no final do século XVIII, Constituição americana, Declaração de Direitos da Constituição americana, e antes disso, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, o século que nascia, o século XIX, foi o século da liberdade, o primeiro dos ideais da Revolução Francesa. Liberdade no sentido de estabelecer direitos civis, limites ao poder do Estado de invadir a esfera do cidadão. O século XX era para ser o século do segundo dos ideais, o século da igualdade, o século para diminuir o brutal abismo que existe entre as diversas classes sociais, né? E falhou nessa sua missão. Nós não conseguimos, nos diversos países, chegar... Claro que uma igualdade absoluta é utópica e jamais será atingida, mas, pelo menos, há condições não tão desiguais entre as pessoas. Talvez essa pandemia venha a nos mostrar que, mesmo sem atingir esse segundo ideal, e não que nós devamos deixar de procurá-lo, deixar de buscar atingi-lo, que nós já precisamos urgentemente do terceiro ideal, do ideal da fraternidade. E quem nos ensina isso é a ciência e a doença. A ciência nos ensinou, através dos estudos sobre o genoma humano, que só existe uma raça. A raça humana. Homens e mulheres humanos. E essa pandemia, infelizmente, nos ensinou que as fronteiras políticas dos países não são fronteiras reais ou naturais. Essa pandemia é uma doença global. Ela não respeita fronteiras. O Covid não precisa de passaporte para passar de um país para outro. Então, nós devemos nos solidarizar. Com quem? Com os nossos irmãos. Somos todos descendentes do planeta Terra. Todos nós, homens e mulheres, somos iguais. E aqui eu incluo homens e mulheres bons, mulheres e homens maus, mulheres e homens livres, homens e mulheres presos. Aliás, a pandemia veio nos mostrar que nós não sabemos bem a diferença entre quem são os presos e quem são os livres. E termino lendo aqui um trecho final de um pequeno grande livro de um gênio, Francesco Carnelucci. Ele tem um livro pequeno, mas que eu recomendo a todos, mesmo quem não gosta de processo penal. Tem tradução para a língua portuguesa. Esse livro chama-se As Misérias do Processo Penal. E no final, no 12º capítulo, é um livro de 80 páginas, uma leitura fácil. Eu termino com esta passagem de Carnelucci. E Carnelucci diz o seguinte, página 83. Quando, através da compaixão, cheguei a reconhecer no pior dos presos um homem como eu, quando, se dissipando a fumaça que me fazia crer ser melhor que ele, quando, sentindo pesar sobre meus ombros a responsabilidade do seu delito, quando, há alguns anos, em uma meditação de Sexta-feira Santa, diante da cruz, ouvi gritar dentro de mim, Judas é seu irmão. Neste momento, eu percebi que não só os homens não podem se dividir entre bons e maus,
mas também não entre livres e presos. Porque há fora da prisão prisioneiros, mais prisioneiros do que aqueles que estão dentro da prisão. E há, dentro do cárcere, pessoas livres, embora na prisão, mais livres do que os que estão fora. Presos somos todos, mais ou menos, na muralha do nosso egoísmo. Talvez, para ver que não é mais eficaz isso, que possa oferecer os pobres que são materialmente presos na muralha das penitenciárias. E nós tenhamos um desejo de fraternidade entre todos, e que vejam que a doença está se alastrando galopantemente nas penitenciárias. Quando nós não percebermos que o preso é só um outro, que o preso é alguém que não é como nós, porque nós somos bons e eles são maus, porque nós somos livres e eles são ruins. Nós estamos sendo maus dentro das nossas casas, e que nós estamos sendo presos, e que não há diferença nenhuma entre nós. E todos nós saímos melhor dessa pandemia do que nós entramos. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a oportunidade de falar com vocês, e espero ter, ainda que em alguns, ou mesmo que em poucos, despertada a importância dessa figura do juiz natural, do juiz das garantias, melhor dizendo. O juiz natural foi o tema da minha livre docência. E que cada um de vocês que se convenceram dessa importância possam ajudar a todos nós a multiplicar o desejo, o empenho e o reclamo para que logo o processo penal brasileiro tenha o juiz das garantias. E assim, mudando a lei, nós também mudemos as mentalidades. E com uma lei melhor e uma mentalidade fraterna, nós possamos ter um processo penal justo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Badaró. Com grande satisfação que recebemos o professor nessa casa. Professor Badaró, foi uma honra o senhor ter participado de uma atividade na Unipar, Unidade de Toledo. Quando da menção da professora Renata, quanto à aceitação do convite, e o meu espanto é porque tenho estudado o senhor ao longo do tempo, estudei e citei o vosso trabalho quando dos estudos lá no mestrado, no ano de 2009, aproveitando lá o tomo 2 de sua obra, que já comentava sobre as alterações do Tribunal do Júri. Logicamente, fazendo as devidas referências nos estudos sobre esse procedimento do júri, da pronúncia até o plenário. Tenho certeza que o doutor contribuiu de forma significativa para o tema Juiz de Garantias no Processo Penal Brasileiro, que vive um momento de suspensão quanto à sua aplicabilidade no Brasil. Nesse momento, então, para continuar os debates, abrimos espaço para questionamentos dirigidos ao palestrante. Professora Renata, a palavra é sua. Então, parabenizo o doutor Gustavo Badaró pela palestra. Como eu disse no início, o doutor contribui muito para a nossa formação crítica e humana. Nós tivemos diversas perguntas aqui, eu também tenho algumas, se sobrar tempo, mas então, vamos lá. Primeiro, o Reginaldo Pinheiro pergunta: doutor, em um sistema jurídico com tantas instâncias que já protelam o processo, o juiz de garantias não joga a favor da impunidade? Essa foi uma crítica. Como é que é o nome dele? Desculpa, Renata. Reginaldo Pinheiro. Oi, Reginaldo. Essa é uma crítica que também tem sido feita ao juiz de garantias. Essa crítica não me parece correta. O juiz de garantias não cria mais uma instância, chegaram a afirmar que o juiz de garantias seria uma quinta instância. Na verdade, o juiz de garantias mantém a primeira instância como ela está, apenas faz uma divisão de trabalho entre os juízes que atuam na primeira instância. E o problema da impunidade, ele é um problema sério. Um sistema que não funcione e que pessoas que praticam crime saiam impunes estimula a prática da criminalidade. Mas não é o juiz de garantias que vai tornar o sistema mais impune. O juiz de garantias vai tornar o sistema mais justo. A impunidade passa por uma série de outros fatores.
né? Evitar a impunidade exige aparelhamento das polícias, evitar a impunidade exige que haja uma legislação mais moderna, principalmente quanto ao procedimento de primeiro grau e a sistemática recursal. Evitar a impunidade exige que haja um número adequado de juízes, de promotores de justiça, de defensores públicos atuando nos processos. Evitar a impunidade exige com que nós procuremos minimizar os tempos mortos, que os processos ficam parados nos fóruns sem, né, dar andamento. Então, estamos de acordo que é preciso evitar a impunidade, mas não me parece que o juiz de garantias seja um mecanismo que aumente a impunidade, é um mecanismo que aumenta a imparcialidade, e um juiz imparcial é condição para condenar os culpados, e com isso não haver impunidade, e absolver os inocentes, e com isso não punir quem não precisa ser punido. Temos também algumas perguntas da Mayra, do 5º ano, do Wesley, do 4º ano, do Matheus Reck, que é nosso acadêmico do 1º ano, e da Rosângela Esquil, que todas dizem respeito à questão se vai ser necessário um concurso, se isso não vai onerar o Estado, se vai ser necessária a criação de novos cargos, mais questões de organização judiciária. O doutor pode comentar algo sobre isso? Eu agradeço a todos as perguntas, as inteligentes perguntas que vêm sendo formuladas. Essa é uma objeção que foi feita e que, inclusive, é um dos fundamentos que levou o ministro Luiz Fux a conceder a liminar, apontando uma inconstitucionalidade formal da lei, porque o juiz de garantias envolveria a criação de novos cargos, e o papel de criação de cargos é um papel dos tribunais, através das leis de organização judiciária, que são de iniciativa dos tribunais, remetidas às assembleias legislativas dos estados, que aprovam a mudança na organização judiciária. Esta me parece uma visão equivocada, técnica e praticamente. Tecnicamente, porque o que o juiz de garantias faz é estabelecer um critério de competência. É uma hipótese clássica de competência funcional pelas fases do processo. A isso já se referia Adolf Bahr na Alemanha, no final do século XVIII. Isso foi difundido no final do século XIX. Isso foi difundido no século XX por Kiovenda e chegou aos nossos países. E a competência funcional é exatamente isto, quando as diversas funções que precisam ser exercidas ao longo de um processo, ou no nosso caso da persecução penal, devem ser confiadas a sujeitos diferentes para preservar a sua imparcialidade. É claro que quando eu mexo em critérios de competência, eu exijo alterações de organização judiciária, mas esta não é uma lei de organização judiciária, e todos os órgãos do Poder Judiciário poderão se reorganizar com os juízes que já têm, porque hoje os juízes já atuam exatamente nesta mesma função. Eles atuam no inquérito, eles atuam na admissibilidade da acusação e eles atuam na instrução e julgamento. O que acontece é que muitas vezes nós temos um juiz só fazendo essas funções. Então vamos imaginar que um juiz julgue 3.000 processos. E nesses 3.000 processos, esse mesmo juiz atua. Ele faz a investigação, ele atua nas medidas de investigação, ele atua na admissibilidade da acusação e ele atua na fase de instrução. É perfeitamente possível que eu diga e faça o seguinte: juiz da primeira vara, você vai atuar em todos os inquéritos da sua vara como juiz de garantias, e aí você não atua mais nos inquéritos da sua vara como juiz da instrução e julgamento. Então, mas quem julga os da minha vara de instrução e julgamento? Que bom, eu vou ter menos serviço. Quem vai julgar os da sua vara são da segunda vara. Ah, então eu fiquei livre? Não. Você vai passar a julgar os inquéritos do juiz da segunda vara. Veja que, se as varas estiverem com seus trabalhos equilibrados, o sistema de rodízio não aumentará em nada o trabalho de nenhum juiz. Só vai fazer com que o inquérito que ele julgue não seja o mesmo inquérito que ele depois vai trabalhar na fase processual. E que o processo em que ele trabalha não vai ser o mesmo processo que ele atuou na fase de juiz de garantias. Então, não será para implementar o juiz de garantias que os tribunais terão que criar novos cargos, abrir novos concursos. Os tribunais terão que criar novos cargos, abrir novos concursos para suprir um número insuficiente de juízes, mas não porque o juiz de garantias crie uma demanda por mais juízes. O que o juiz de garantias cria é uma demanda para uma redistribuição das mesmas funções para os mesmos juízes que já atuavam anteriormente. Considerando o que o doutor disse antes sobre mudar a mentalidade, mudar a lei não muda a mentalidade, eu li recentemente um manual do Ministério Público Federal sobre as inovações trazidas sobre o pacote anticrime,
E lá justamente diz que a criação do juiz de garantias vai contra o que está sendo proposto, porque está criando a figura de um juiz inquisidor, o que não é o objetivo da norma. Então, esse manual tem um artigo sobre o juiz de garantias e ponto por ponto é rebatido, mas com base nessa mentalidade que está arraigada de juiz inquisidor. Então, fala também do duplo grau de jurisdição, que é a próxima pergunta, por isso eu estou comentando isso, que esse artigo também dizia que a razão da desnecessidade do juiz de garantias é justamente a existência do duplo grau de jurisdição. E aí o Luiz Miguel, o Reginaldo Pinheiro, ele perguntou se nos demais países com juiz de garantias há tantas instâncias de recurso como o caso brasileiro. Veja, eu acho que essa é uma boa pergunta, Renata e o Luiz. Todos os países têm primeira instância e segunda instância. A maior parte dos países tem uns tribunais, os que têm um sistema federal, tem um tribunal de uniformização da sua jurisprudência. Normalmente é uma corte de cassação, no modelo italiano, no modelo francês, no modelo espanhol. Não é uma corte que aplica o direito ao fato como o nosso STJ. E muitos países têm também o seu Supremo Tribunal Federal. O erro não está no primeiro e no segundo grau. Talvez o que o nosso país tenha de diferente, e na época da presunção de inocência, muitos assim disseram, é só no Brasil que a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado. Não é verdade, é só ler a Constituição italiana, é só ler a Constituição portuguesa, que lá também a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado. O que acontece é que em muitos países, esta função de corte constitucional e a função da corte de cassação, elas ocorrem depois do trânsito em julgado. O processo transita em julgado a partir do segundo grau. E o que seria o nosso recurso especial extraordinário, eles funcionariam como uma espécie de uma ação rescisória, por violação da lei ou por violação da Constituição. Então, de novo, o problema não está no juiz de garantias e nem que isso vai criar problemas com o segundo grau. O segundo grau serve para revisar as decisões do primeiro grau. O juiz de garantias também deve atuar no segundo grau. A mesma lógica vale para o segundo grau. E vejam, quando nós falamos em sistema do duplo grau, isso significa que eu tenho que ter 2 graus de jurisdição atuando, um primeiro e um segundo. E as garantias do devido processo legal devem ocorrer no primeiro grau e no segundo. E eu tenho o direito de ser julgado no primeiro grau por um juiz imparcial e de ser rejulgado num segundo grau por um juiz imparcial. O argumento de que o tribunal serve para garantir os problemas de imparcialidade e que por isso eu não precisaria do juiz de garantias, ele pode ser facilmente rebatido. Se isto vale, não deveria o sistema permitir que eu opusesse exceção de suspeição e exceção de impedimento do juiz de primeiro grau. Porque ainda que ele fosse parcial no primeiro grau, eu continuaria tendo apelação e tendo o segundo grau para corrigir a má decisão de um juiz parcial. É claro que não é assim. Eu tenho o direito de um juiz imparcial no primeiro grau e de um juiz imparcial para rever a sentença desse juiz em segundo grau. E para garantir a imparcialidade do juiz, eu preciso separar as funções que ele exerce na investigação e no julgamento, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Os tribunais também vão precisar se adequar para câmaras ou turmas que julgarem habeas corpus sob prisão, recursos contra medidas proferidas por juízes nessas funções de juiz de garantia, não sejam as mesmas câmaras que depois irão julgar os recursos de apelação da sentença em segundo grau. Imparcialidade no primeiro grau e imparcialidade no segundo grau. Um mau primeiro grau, um primeiro grau ilegal, não é corrigido somente com um segundo grau correto. Nós temos que ter um primeiro grau correto e um segundo grau correto. Temos também pergunta do Luiz Miguel e do Arthur Canan sobre a extensão do juiz de garantia, se ele seria aplicado também dentro do processo penal militar e também a leis especiais, como, por exemplo, a lei de drogas. Essa é uma boa pergunta. O artigo 3º caput somente excepciona o juiz das garantias em relação aos juizados especiais criminais, por a peculiaridade da celeridade dos juizados de uma fase de investigação praticamente sumária e instantânea. Quando o ministro Toffoli, no dia 15 de janeiro desse ano, concedeu a liminar, ele propôs uma interpretação conforme para que o juiz de garantias não se aplicasse aos processos de competência originária dos tribunais e ao tribunal do júri, não se aplicasse nos casos da Lei Maria da Penha e não se aplicasse aos casos da Justiça Eleitoral. Ao meu ver, nenhum dos argumentos utilizados para estas situações se justifica. Primeiro, não é correta a interpretação, porque o legislador não o quis.
Se quisesse, diria, nos casos de infrações penais de menor potencial ofensivo, nos casos de crime de competência originária dos tribunais, no caso de violência doméstica, no caso da justiça eleitoral, não se aplica essas normas. Não o disse. Segundo, são normas que reforçam a imparcialidade, né, do julgador, e, portanto, não tem direito ao juiz imparcial só quem é julgado por crimes da lei comum, também por crimes de leis especiais. O fato de eu ter um julgamento colegiado em segundo, seja nas ações de competência originária ou mesmo no júri, não afasta o direito de eu ter, ao longo de todo o processo, um juiz imparcial. E no processo de competência originária, no processo do tribunal do júri, o juiz presidente no júri e o juiz relator nesses processos proferem decisões importantíssimas ao longo do processo, portanto, devem ser imparcial. Na Lei Maria da Penha, em que muito comumente são decretadas medidas cautelares na fase de preliminar, é necessário que também se obedeça ao juiz de garantias. Em relação à justiça eleitoral, idem, e lembro que o artigo 364 do Código Eleitoral determina que se aplique subsidiariamente ao sistema de justiça penal eleitoral as regras do Código de Processo Penal. Antes, aplicava-se subsidiariamente a prevenção prevista no artigo 75, parágrafo único, parte final, e 83, parte final. Entendo que esses artigos foram revogados pelo artigo 3º de caput. Agora, aplica-se o novo artigo. Agora, que eu digo oxalá, em breve, quando esse artigo tenha sua eficácia jurídica liberada e caia a liminar do ministro Fux, deverá ser aplicada à justiça eleitoral também a figura do juiz de garantias. Com relação ao Código de Processo Penal Militar, a pergunta é mais sensível, porque o Código de Processo Penal Militar tem regra própria e regra diversa. Regra própria que segue a mesma metodologia do Código de Processo Penal não militar, que era a da prevenção. Para que no Código de Processo Penal Militar eu aplique as regras do Código de Processo Penal não militar, seria necessário que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a inconstitucionalidade da vinculação do juiz, e que muitos tribunais estrangeiros já reconheceram, mas acho difícil que o nosso Supremo reconheça, e aí, não havendo mais uma regra de vinculação no próprio Código de Processo Penal Militar, porque a regra nele existente venha a ser declarada inconstitucional, aí haveria um vazio na legislação militar, e aí sim seria possível aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal não militar. Mas acho que, no âmbito militar, num primeiro momento, mesmo que liberada a eficácia do juiz das garantias do Código de Processo Penal, ele não se aplicará à justiça militar. Embora também a justiça militar devesse separar as funções. Mas aí não dá para aplicar subsidiariamente, porque é um ramo próprio, uma justiça especial, que tem regras próprias e diferentes das regras do Código de Processo Penal. A gente tem mais perguntas, mas eu tenho uma colocação muito importante, que é sobre o momento, até onde vai a competência do juiz de garantias, porque tem muita divergência se é no artigo 396 ou no artigo 399, sendo que o Código expressamente diz artigo 399, então não deveria haver essa divergência. O doutor pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso. Essa confusão surgiu com a reforma de 2008. A reforma de 2008 já queria instituir uma verdadeira fase prévia de juízo de admissibilidade da acusação com contraditório prévio. Pela reforma de 2008, e digo isso porque participei pelo Ministério da Justiça das reuniões da comissão presidida pela professora Ada Pellegrini Grinover, que elaborou o anteprojeto, a ideia era que isso se aplicasse a todos os processos. A denúncia era oferecida, salvo hipótese de rejeição liminar, o juiz não a receberia, simplesmente mandaria citar o acusado apresentaria a resposta, e aí é que o juiz iria analisar para absolvê-lo sumariamente, rejeitar a denúncia ou receber a denúncia. Algo em tudo semelhante ao que nós temos hoje no procedimento especial da lei de droga e no procedimento especial dos funcionários públicos, né? Também no procedimento especial das ações de competência originária dos tribunais. Durante a tramitação, foi acrescentado um recebê-la-á no artigo 365 e ficou toda aquela discussão do duplo recebimento. Se o recebimento era logo após o oferecimento da denúncia, ou se o recebimento era depois da resposta do acusado, ou se havia 2 recebimentos, ou se era só um recebimento, né? Hoje, a jurisprudência se pacificou no sentido de que o recebimento é o primeiro. A denúncia é oferecida, o juiz recebe a denúncia e, nesse momento, está interrompida a prescrição,
manda citar o acusado é citado, apresenta a resposta, e daí o juiz pode absolver sumariamente e pode rever aquelas matérias que poderiam ter levado à rejeição da denúncia. Então, isso é o que funciona. A lei, não em um, Renata, em 2 dispositivos, para evitar falar o recebimento da denúncia, fala em recebimento da denúncia e indica o recebimento de qual artigo ela se refere. Né? Eu vou colocar aqui o artigo, peço depois até que, se for possível, que o artigo seja aí, os textos sejam compartilhados com quem está nos ouvindo. Se o Fernando puder compartilhar, eu agradeço. Diz, né, no artigo 3º, no inciso 14, compete ao juiz decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399, ou seja, denúncia oferecida, recebida, réu citado, apresentou a resposta, o juiz das garantias pode absolvê-lo sumariamente, e se não absolver, recebe a denúncia e aí manda para o juiz da instrução e julgamento. E no artigo 3º-C, caput, diz: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Eu sei que autores, por exemplo, o Rogério Sanches Cunha, Renato Brasileiro de Lima, que tem defendido que isso aqui foi um erro do legislador e que o recebimento da denúncia é o primeiro. Não é por expressa previsão legal e não é por uma interpretação sistemática, porque o legislador não quer que o juiz do processo tome contato com os elementos da investigação. Por isso que ele determina que os autos da investigação ficarão acautelados na secretaria do juízo. E para que o juiz do processo não tome contato com os autos da investigação, não pode ser o juiz do processo que faz o juízo de admissibilidade da acusação, que é esta fase intermediária. Porque para receber ou rejeitar a denúncia, eu preciso ver se há ou não justa causa. E para eu analisar se há ou não justa causa, eu preciso analisar os elementos do inquérito policial. Então, é por isso que o juiz das garantias atua na primeira e na segunda fase. Na primeira, para a produção dos elementos de investigação do inquérito. Na fase intermediária, para analisar esses elementos de informação do inquérito, juntamente com as provas documentais pré-constituídas que sejam trazidas com a defesa na sua resposta, e aí ele recebe ou rejeita a denúncia. E aí esse juiz encerra a sua participação e só ele valora esses elementos. Aí eu passo para o juiz da instrução e julgamento. E aí esse juiz vai produzir as provas em contraditório e vai valorar as provas produzidas em contraditório para proferir a sentença. Quem está dizendo que o juiz da instrução e julgamento já atua logo depois do oferecimento da denúncia, invariavelmente vai dizer que esse juiz vai ter que analisar os elementos de investigação, que é tudo que o parágrafo 3º do artigo 3º, letra C, não quer. Portanto, não bastasse o inciso 14 do 3º-B, não bastasse o caput do 3º-C, uma interpretação sistemática, com vistas ao parágrafo 3º do artigo 3º-C, também indica que o juiz das garantias, ele é, na verdade, juiz das garantias e da admissibilidade da acusação. E ele atua nessa fase. Repito, é perante o juiz das garantias que a denúncia é oferecida. É o juiz das garantias que rejeita liminarmente a denúncia, se não rejeitar, recebe e manda citar o acusado. É perante o juiz das garantias que o defensor do acusado apresenta a resposta escrita no prazo de 10 dias. E é o juiz das garantias que vai analisar a resposta. Pode daí rejeitar a denúncia, pode daí absolver sumariamente, ou pode dizer, está mantido o recebimento da denúncia. Aí, por uma mera questão cartorária, ele não vai ter o controle da pauta de audiências do juiz de instrução e julgamento, não vai poder marcar audiência. O que ele vai ter que fazer é remeter o processo para o juiz da instrução e julgamento, para que daí esse designe a data da audiência de instrução e julgamento. Mas esse é um tema que já vem também, a pergunta é muito boa, gerando polêmica entre os intérpretes da nova lei. Temos uma pergunta do professor Lucas. Ele pergunta se a não vinculação do juiz da instrução e eventual revisão de medidas cautelares, como probatórias ou até mesmo a prisão, não contaminaria a imparcialidade do juiz da instrução. É muito boa a pergunta do Lucas. Realmente a lei estabelece um dever do juiz da instrução de revisar em 10 dias as medidas cautelares em curso, mas aqui, Lucas, me parece que as medidas cautelares a que se refere a lei não incluem os meios de obtenção de prova, incluem medidas cautelares pessoais ou reais que estejam em curso, aquelas que foram requeridas
e deferidas pelo juiz. Então, se uma prisão preventiva ou temporária estiver em curso, se medidas cautelares alternativas à prisão, como comparecimento periódico a juízo, proibição de contato com determinadas pessoas estiver em curso, o juiz deverá decidir novamente pela manutenção dessa medida, se ela é necessária e adequada. Os meios de obtenção de prova, salvo se continuarem como uma interceptação telefônica que esteja continuando, que é muito difícil, eles não têm que ser novamente reavaliados. Claro que a parte vai poder alegar depois para o juiz da instrução e julgamento que a interceptação telefônica decretada pelo juiz das garantias foi nula, que a prova é ilícita por A, por B ou por C. E ele vai avaliar isso. Mas os meios de obtenção de prova, ele não terá que reavaliar. Nas medidas cautelares que estiverem em curso, para o juiz reavaliar a necessidade ou a adequação daquelas medidas, há dois caminhos. Ele teria que olhar os elementos do inquérito, porque senão ele não vai ter base probatória para analisar se as medidas são necessárias ou não. Ou o segundo caminho seria ele fazer um juízo baseado na adoção das premissas fáticas tomadas pelo juiz de garantias, semelhante ao que os tribunais fazem em recurso especial extraordinário em que não se revalora a prova. Ele parte das premissas fáticas adotadas por aquele juiz, considera-as correta e verifica se há necessidade ou não da medida cautelar. E depois, ao longo do processo, fatos novos poderão revelar que, ainda que aquela necessidade inicial estivesse presente, ela deixa de existir. Por exemplo, imaginemos que o juiz das garantias tenha decretada a prisão preventiva de alguém porque diz que há ameaças de morte às testemunhas de acusação e que a prisão preventiva é a única adequada e necessária porque medidas menos gravosas não impediriam essas ameaças e colocariam em risco a prova. O juiz da instrução e julgamento, partindo dessa premissa, como a audiência ainda não foi realizada, vai dizer, mantenho a prisão preventiva. Só que esse mesmo juiz da instrução e julgamento, imaginemos que a audiência não seja una, como em muitos casos não é, ela seja fracionada. Ouve-se as testemunhas de acusação, interrompe-se a audiência para, num outro dia, ouvir as testemunhas de defesa, porque há precatórias expedidas ou algo do gênero. Nesse caso, aí, diante desse fato novo e que ocorreu perante o juiz da instrução e julgamento, ele poderia, daí, revendo a necessidade e adequação da prisão, revogar essa prisão, ainda que isso ocorra no caso das revisões nonagenais do parágrafo 1º do artigo 316, olha, se ela era necessária por conveniência da instrução para assegurar a produção de prova oral da acusação e essa prova já foi produzida, a necessidade deixou de existir, revoga a prisão. Mas você tocou no ponto, Lucas, esse é o ponto mais sensível, ao meu ver, de toda essa sistemática. É esta obrigatoriedade de que o juiz da instrução e julgamento, em 10 dias, faça uma reanálise da necessidade das medidas que estejam em curso, as que foram deferidas pelo juiz da instrução e julgamento. Me parece que aqui essa reanálise deve ser feita partindo das premissas fáticas e o que ele poderá ter é um entendimento de subsunção da matéria legal de forma diversa. Fora daí, se as premissas fáticas adotadas pelo juiz das garantias estiverem erradas, cabe à parte, por meio recursal, provocar o tribunal. E aí, sim, o tribunal vai reavaliar as premissas fáticas. O tribunal, através de um habeas corpus, através de um mandado de segurança, através de uma apelação por considerar a decretação do sequestro, decisão com força de definitiva, o tribunal vai revalorar todo esse material. E aí, essa Câmara do Tribunal, que revalorou esse material, que é material do inquérito, depois estará impedida de atuar como Câmara revisora na apelação, no caso de julgamento de recurso contra a sentença de mérito. Temos também pergunta do Lucas e da Mayra, nossos acadêmicos, em relação a impedimento e suspeição, se também seria possível arguir o impedimento e a suspeição do juiz de garantias. Muito boa pergunta, perfeitamente possível. Há necessidade de que o juiz seja imparcial. Na primeira fase, o juiz de garantias. Na fase de instrução e julgamento, o juiz da instrução e julgamento. As hipóteses de impedimento, suspeições e as incompatibilidades dos artigos 252, 253 e 254 se aplicam a ambos os juízes. Então, vamos imaginar que o juiz das garantias é irmão do promotor que requereu a prisão. Eu vou arguir a exceção, arguir o impedimento do juiz das garantias.
o juiz das garantias é inimigo capital do investigado, já brigou com o investigado na rua, na praça da pequena cidade. Eu vou arguir a exceção de suspeição do juiz de garantias, assim como eu faria em relação, ou farei, em relação ao juiz da instrução e julgamento, se essa mesma hipótese se verificar. O juiz das garantias é um juiz como qualquer outro, e a ele se aplica todo o estatuto dos juízes, todas as regras legais, sem nenhuma exceção. E a última pergunta, então, para finalizar, que eu acredito que ainda vai ter muita controvérsia, é se vai ser aplicado aos casos em andamento ou não, quando essa norma começar a valer. Quando, não sabemos, né? Mas o que vai acontecer com os processos em andamento? Renata, essa é uma pergunta também, para mim, das mais sensíveis. E eu explico por quê. Porque aqui eu posso dar duas respostas. Se eu pensar como Gustavo, eu diria que não, por um fundamento da garantia do juiz natural. Mas se eu pensar como o Supremo Tribunal Federal vem entendendo a garantia do juiz natural, que, ao meu ver, é equivocadamente, eu diria que não há óbice para aplicação imediata. Explico. A lei processual penal tem aplicação imediata. O que nós estamos falando, e nós devemos ainda assim distinguir algumas situações, né? Vamos imaginar que um juiz hoje tenha tomado decisões do juiz das garantias. Decretou busca e apreensão, decretou interceptação telefônica. Né? E amanhã o juiz das garantias entra em vigor. Quando for ter a instrução e julgamento, pode esse mesmo juiz ser o juiz que vai instruir e julgar o feito? Eu diria que não. Aí você vai dizer, mas você não está aplicando a lei processual penal retroativamente? Não. Eu estou aplicando uma lei penal que estabelece uma hipótese de impedimento para o futuro. A lei entrou em vigor hoje e amanhã eu vou ter a instrução e julgamento. Este juiz da instrução e julgamento respeita as regras de impedimento do Código? Não, porque ele não pode ser o mesmo juiz que já proferiu decisões anteriormente. Então, eu aplicaria aos processos em curso. O que seria uma aplicação retroativa seria algo do seguinte tipo. Um juiz decretou medidas na fase do inquérito. O processo prosseguiu. E hoje está acontecendo muito isso. Hoje nós temos uma série de juízes que estão presidindo instruções de feitos em relação aos quais ele decretou medidas cautelares na fase de investigação. A lei ainda não está em vigor. Esta lei entra em vigor. É claro que eu não vou poder alegar que os atos da instrução que esse juiz praticou são nulos, porque ele foi o juiz das garantias. Aí é aplicação retroativa, porque eu estou cessando o efeito de um ato processual que, quando foi praticado, cumpria os requisitos legais. São situações distintas. E, portanto, eu acho que é possível aplicar a regra do juiz das garantias para os futuros atos processuais que venham a ser praticados em casos em que o julgador já atuou nas funções do juiz de garantias. Qual que é o óbice que, ao meu ver, existe? A garantia constitucional do juiz natural assegura não só o direito a um juiz competente determinado por lei, mas um juiz competente pré-determinado por lei. Um aspecto temporal da garantia do juiz natural. A lei deve ser prévia. Vale para a definição de competência a mesma regra do direito penal material. A lei vigente no momento do crime é a lei que estabelece a competência do julgador. Para quê? Para evitar com que mudanças legislativas, depois do crime, possam influenciar na determinação de quem é o julgador. Só que eu defendo isso fervorosamente desde 2013, mas o Supremo Tribunal Federal nunca assim o decidiu. Na recente mudança da competência da Justiça Militar, os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis, nem mais tão recente assim, mas talvez essa tenha sido a última mudança relevante em leis processuais penais. O Supremo Tribunal Federal diz que essa mudança legislativa se aplicava aos processos em curso. Eu acho que não. Mas se o Supremo for coerente e mantiver a coerência no seu erro, ele vai ter que dizer que essa mudança de critério de competência do juiz das garantias também se aplica aos processos em curso. Eu, mantendo a minha coerência, eu digo, não pode aplicar. Não pode aplicar porque é mudança de regra de competência. E a regra de competência que vigora é a regra de competência que existia no momento do crime. E a regra do momento do crime era que o mesmo juiz atuava na investigação e atuava no processo. Eu também acho que essa regra é inconstitucional porque viola a
imparcialidade objetiva. Mas o Supremo nunca reconheceu nenhuma das duas coisas. Mas como o Supremo reconhece que a lei processual que altera a competência tem aplicação imediata, o Supremo Tribunal Federal deveria, por coerência, aplicar a figura do juiz de garantias aos processos em curso. E os processos que já tiveram atos decisórios por um juiz, na hora de chegar na instrução e julgamento, aplicando a lei nova aos atos futuros, aos futuros atos de instrução e julgamento, deveria redistribuir esse processo para um juiz diferente, fisicamente diferente, do juiz que proferiu aquelas decisões. Então, encerramos as perguntas. Parabenizo novamente o doutor Gustavo, foi muito produtivo. Somente comentários positivos aí. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. As redes sociais do doutor Gustavo Badaró estão aí também para você segui-lo. E eu vou passar, então, a palavra para o doutor Daniel Beal para o encerramento. Professora Renata, que pena que o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado mesmo, professor Badaró. E respondidas essas questões, encerrados os debates, e finalizando a nossa primeira palestra da segunda noite da 22ª Semana de Estudos Jurídicos da Unipar, agradeço aos nossos acadêmicos do curso de Direito da Unidade de Toledo pela participação. Agradeço também aos nossos professores, de modo especial a professora Renata Torres Saldanha Coelho, pelo auxílio na condução desses trabalhos. E a todo o público presente, demais estudantes e profissionais da área jurídica que participaram desta atividade. Doutor Badaró, parabéns pela excelente palestra. Agradecemos imensamente por compartilhar seu conhecimento. A nossa reverência ao professor pela sabedoria e forma de entendimento do tema. Quando eu digo aos meus alunos que o processo penal é a matéria dentro do direito, a mais importante de nossa matriz curricular, não por ser o professor da matéria, eu não deixo de ter razão. Eu não minto para vocês. Professor Badaró, foi top, ótimo. O nosso muito obrigado. Receba nossos cumprimentos e um abraço virtual de todos que participaram de forma online deste evento. E daqui a pouco, às 20h45, para a continuidade dos estudos, teremos a fala do professor Osmar Barreto. Acesse o link e daqui a pouco estaremos juntos novamente. Até mais.